Olá, amigos, eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial na rede LFG e esse é o programa Prova Final, um programa em parceria entre a TV Justiça e a rede LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro temos o tema do dia e hoje, Sociedades Anônimas, Administração e Poder de Controle. No primeiro bloco, resolvemos conceitos, trabalhamos todas as nuances, os princípios do tema, para eliminar as suas dúvidas gerais, adentrando a um determinado tema. No segundo bloco, já temos um aprofundamento, porque os nossos telespectadores enviam as suas perguntas por e-mail. O e-mail é o provafinal@aesapar.com, provafinal@aesapar.com, e respondemos claramente a todas as suas dúvidas e, logicamente, sabemos que essa dúvida enviada pelo nosso telespectador ajuda, colabora no estudo de todos que estão aí empenhados e conosco firmes nesse programa que é um sucesso. No terceiro bloco, o X da questão, resolveremos 2 questões retiradas do exame de ordem, respondendo alternativa por alternativa e comentando tanto aquelas incorretas, quanto também, é claro, a alternativa correta. Sabemos que esse é um excelente método de estudo para fazer com que o seu projeto, o projeto em busca de sua carreira profissional, seja um projeto vencedor. Te espero para o tema do dia. Olá, amigos, então vamos para o tema do dia. E nesse bloco trabalharemos sociedades anônimas no aspecto da sua administração e o poder de controle. Aliás, sabemos que quando tratamos as sociedades anônimas, tratamos um tema super complexo, com uma série de subtemas a serem tratados, suas características básicas, as ações, formato de seu capital, valores mobiliários, mas hoje vamos concentrar o estudo na administração e no poder de controle. Então, o tema do dia, sociedades anônimas, administração e poder de controle. Quando trabalhamos com esse tema, devemos então ter em mente que há uma lei específica que cuida dessas espécies de sociedades. A Lei 6.404 de 76. A Lei 6.404 de 76 cuida das sociedades anônimas. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito de uma sociedade e desse formato colocado à disposição por alguém que deseja exercer empresa. Bom, princípio, lembrar o que é uma sociedade. E uma sociedade sempre se dá pela união de pessoas, também envolvem, colocam lá, investem o seu capital. União de pessoas e de capital, que em comum, num exercício comum, tem um único objetivo: a busca do lucro por uma atividade econômica. Mas quem opta por uma sociedade anônima faz uma opção bastante interessante com algumas características que devem aqui ser colocadas. Não importa se a empresa exercida por essa união de pessoas e de capital, por essa sociedade, não importa se é uma empresa produtora, portanto aquela que transforma a matéria-prima em eventual bem consumível, caso daquele que transforma a matéria-prima no tablet, que transforma a matéria-prima no smartphone, que você se utiliza aí também na busca de seus estudos, se envolvendo aí naquilo que com empenho e dedicação será um projeto vencedor. Sabemos lá que o comerciante é aquele que não tem menor importância, porque ele pega lá o produto fabricado pelo produtor, é lógico, e aproxima esse produto do consumidor. É o aproximador, é o comerciante. Ou então, aquele sujeito que presta serviços. Não importa se trata de uma empresa de produção, de uma empresa de comércio ou de prestação de serviços, escolher uma sociedade da espécie sociedade anônima é empresarial. E aí pode ser que vocês me perguntem, professor, inclusive os serviços intelectuais, que são aqueles serviços de medicina, engenharia, esses aí também serão considerados empresários? Vejam lá, se a escolha da empresa que eventualmente cuida de medicina,
da empresa que eventualmente cuida de engenharia for por uma sociedade anônima, a sociedade anônima é sempre empresarial. Essa é a primeira característica. A segunda característica, que denota inclusive os motivos pelos quais essa sociedade é empresarial, significa o fato de que as sociedades anônimas se prestam sempre para grandes empreendimentos. Se eu colocar alguns exemplos aqui de sociedades anônimas, vocês vão conseguir enxergar isso. E aí talvez até me perguntem, mas por que apenas grandes empreendimentos? A Lei 6.404 de 76 é uma legislação burocrática, que inclusive tem também uma contabilidade burocrática, e essa lei, ela faz com que existam essa série de detalhes e série de regras, fazendo com que grande vulto econômico, grande capital, tenha suporte contábil específico. Por isso, um grande número de regras também com uma grande burocracia. Logo, não há que se falar numa sociedade anônima interessante pela Lei 6.404 de 76, se for, então, um objeto pequenininho, uma pequena empresa, uma média empresa. Para que se utilizar de uma legislação tão burocrática que gera também um investimento administrativo tão grande? Só vale a pena seguir pelas regras da sociedade anônima, da Lei 6.404 de 76, se, de fato, a ideia é falar num grande empreendimento econômico. Devo lembrar, atividades petrolíferas, como a Epson, posso lembrar da Petrobras, posso lembrar da Vale, todas essas são sociedades anônimas. Aliás, uma grande rede social se converteu numa sociedade anônima, claramente estrangeira, há pouco tempo, é o Facebook. Então, percebam lá que dificilmente alguém vai conseguir aí trazer aqui para mim, só de modo muito raro, um exemplo de uma média e de uma pequena empresa que tenha se envolvido como uma sociedade anônima. Nem vale a pena financeiramente. Então, duas características, sempre empresarial e sempre envolvida em grandes empreendimentos econômicos, devido a todas as burocracias que são a ela colocadas. Bom, não é só, é importante dizer que as sociedades anônimas, elas têm o seu capital dividido em ações. O capital é dividido em ações. Imagine lá que seja uma sociedade anônima que vai iniciar com um capital de 10 bilhões. Todo esse capital, todos esses bilhões, deverão então ser divididos, conforme o seu estatuto, em várias pequenas porções, em várias frações, pequenas parcelas. Claramente se converterão em ações. Ações são bem móveis. O sócio acionista adquire uma ação e isso lhe dá, entre outras características importantes, a condição de sócio. A condição de sócio de uma sociedade empresarial envolvida num grande empreendimento econômico se dá com a aquisição de uma determinada ação. E aí é bem importante lembrar que aquele sócio acionista ficará limitadamente responsável pelo valor, preço de emissão daquela determinada ação. Então aí eu já consigo falar uma quarta característica, que se a terceira significa o capital dividido em ações, a quarta característica se dá em vista de sua responsabilidade. A responsabilidade dos sócios, ela é limitada ao preço de emissão da ação que esse determinado sujeito acabou de adquirir. E por último, é sempre muito importante, quando estamos falando das sociedades anônimas, diferenciar as abertas das fechadas. As sociedades anônimas abertas e as sociedades anônimas fechadas. As abertas são as legítimas, consideradas abertas ao público. Sempre que vier em mente de vocês sociedades anônimas ou companhias, sociedades anônimas e companhias são termos sinônimos, lembrem-se. Essa coisa de abertas e de fechadas significa que a sociedade anônima, companhia, está fechada ao público ou aberta ao público. As abertas são aquelas que aceitam qualquer sujeito de nosso mercado
adquirindo uma ação e se tornando o seu sócio acionista. Sociedades anônimas de capital aberto têm algumas características específicas. A primeira delas, como todos do público, qualquer um de nós, qualquer um do público poderá investir o seu capital para adquirir uma ação, então é lógico que o nosso Estado, é lógico que o nosso poder, a nossa administração pública ficará de olhos bem abertos. Então, o nosso Estado estabeleceu a Sociedade Anônima de Capital Aberto que peça uma autorização para poder funcionar. Essa autorização se dá numa autarquia federal, é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a sociedade aberta pode transacionar suas ações na Bolsa de Valores, aceitando qualquer um do público, mas precisa de uma autorização da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, para que ela possa funcionar e, logicamente, ter lá todo o seu desenvolvimento, toda a sua vida empresária. E aí, é sempre bem provável que vocês me perguntem, tudo bem, eu entendi as abertas ao público, eu posso adquirir uma ação, mas qual é a ideia da sociedade fechada? A sociedade aberta ao público, e assim está, por quê? Porque ela vai buscar, lá na Bolsa de Valores, vai buscar do público o seu capital, o seu investimento, e claro, esse investimento vai fazer com que o seu objeto, com que a sua atividade possa se desenvolver. Muito bem. E a fechada? Fechada ao público, quer dizer que pessoas do público não podem, então, na Bolsa de Valores, adquirir as suas ações? Exatamente, não podem. As pessoas do público, em modo geral, não podem investir o capital e, então, fazer parte da sociedade anônima fechada. Em regra, realmente não. Existem hipóteses sim, mas em regra não. A sociedade aberta, ela transaciona suas ações na bolsa, a fechada não. A sociedade aberta precisa de autorização da CVM? É lógico que a fechada não precisa. Por quê? Porque o nosso Estado, por meio de uma autarquia federal, não tem nenhum interesse em fiscalizar a sociedade fechada. Ela não pode proporcionar grande prejuízo ao público. O público nem sequer tem a condição, por regra, de adquirir uma ação. Então, a sociedade fechada não transaciona suas ações na Bolsa de Valores, logo, também não precisa pedir autorização da Comissão de Valores Mobiliários para funcionar. Isso é o básico em relação às sociedades anônimas. Grandes empreendimentos, empresarial, dividida por ações, responsabilidade dos sócios é limitada, com uma divisão entre as abertas de um lado e fechadas ao público de outro lado. Para as fechadas ao público, o que interessa é somente ter a Lei 6.404, com condições extremamente burocráticas, utilizando essa burocracia que é a mais adequada para lidar com grande capital. As fechadas também lidam com grande capital. E claro, as fechadas estão restritas àqueles que são os seus sócios fundadores. Falamos dessas características? Sim. E aí nós estamos já com tudo aquilo que é pré-requisito para avançar no tema da administração e do poder de controle. E aí, como é que alguém administra uma determinada sociedade anônima? Como alguém controla uma sociedade anônima? Isso se dá por meio de determinados órgãos, porque a sociedade, nós sabemos, ela pratica atos da realidade, contrata funcionários, sim, mas a sociedade, ela tem uma existência técnica, ela tem uma existência legal, ela tem uma existência fictícia. Então, por um lado, fictícia, nós devemos sempre considerar isso, e somente por um outro lado ela tem uma existência real. Ela tem uma existência técnica, ela não tem uma existência natural, como qualquer pessoa física, como qualquer um de nós. A sociedade anônima, para tomar determinados atos, ela depende de terceiros. Senão, do contrário, ela não tem a condição por si só de praticar sequer nenhuma conduta. Bom, então talvez vocês pensem assim, já sei, a sociedade anônima, ela é administrada por alguém que é o seu representante. Eu não sei se esse nome é o nome correto. Por quê?
Representante significa falar em alguém que está representando incapaz. Pressuposto de representante é falar em incapaz. A sociedade anônima não é incapaz. A sociedade anônima apenas não tem uma existência idêntica à existência de um ser humano. E para isso, ela precisa de um ser humano para tocar os seus atos. Portanto, quando o professor Pontes de Miranda dizia lá em seu Tratado de Direito Privado, dizia o seguinte: a sociedade anônima, quando alguém eventualmente toma um determinado ato por uma sociedade anônima, esse sujeito não é o representante da sociedade. Esse sujeito, naquele ato, é o presentante. Naquele ato, esse sujeito é a própria sociedade anônima. Portanto, é o presentante. Então, quem está presente pela sociedade anônima? Determinados órgãos. O órgão mais importante da sociedade anônima para a tomada de decisões é a Assembleia ordinária, anual, para determinadas condutas, e extraordinária para determinados temas mais complexos e também extemporâneos. O segundo órgão é a diretoria. A diretoria toma atos de administração, está diretamente ligada ao cotidiano, está diretamente ligada ao dia a dia da sociedade anônima. A diretoria deve seguir o que está no Estatuto da Sociedade Anônima. A diretoria deve seguir também aquilo que está de acordo com os seus poderes. A Assembleia, o órgão máximo, define o Estatuto, as regras. A Assembleia, o órgão máximo, formado por uma reunião de todos os acionistas votantes, também coloca lá quais são os poderes da diretoria. E a diretoria precisa agir de acordo com tais poderes. Eu sempre digo que a sociedade anônima é muito parecida com o Estado brasileiro. A Assembleia é o Congresso, todo mundo lá reunido para dizer quais são as regras. E a diretoria é o poder executivo, é o presidente da República que então, no dia a dia, toca as regras. Mas ele não pode tocar aquelas regras de qualquer maneira, ele precisa fazer de acordo com o que o Congresso definiu nas leis de nosso país. Então, o Estatuto é a lei da sociedade anônima e a diretoria precisa seguir essa lei. A diretoria é complementada também pelo Conselho de Administração. Lembrando lá que, por último, um órgão não menos importante é o Conselho Fiscal. Ele fiscaliza tudo o que ocorre na sociedade anônima de um modo geral. Bom, aqui vamos controlar uma sociedade anônima, então vamos pensar na diretoria e no Conselho de Administração, porque a Assembleia é a definidora de regras. E agora nós vamos conversar sobre aqueles sujeitos que estão no dia a dia da sociedade anônima, seja ela fechada, seja ela aberta, que estão no dia a dia apresentando, tomando os atos como se a sociedade anônima fosse. Principalmente os diretores, mas o Conselho de Administração também faz parte disso. De toda maneira, existem 3 deveres muito importantes. O primeiro deles é o chamado dever de lealdade. O diretor, ele tem acesso a toda a vida empresária da sociedade, então ele precisa ser leal. Imagine um diretor tomando lá conhecimento de determinados segredos da sociedade anônima e transacionando esses segredos para concorrentes. Em troca de dinheiro, em troca de vantagens políticas. Bom, não precisa nem dizer que a lealdade nesse momento, nós vamos acabar estudando pela deslealdade que esse diretor teve. E será que isso não gera para ele nenhuma consequência, nenhuma responsabilidade? É lógico que gera. Então, o dever de lealdade, ele vem junto com o dever de diligência. E dever de diligência quer dizer zelar pela sociedade como se fosse cuidar da própria vida, dos próprios atos existentes na vida daquela pessoa natural. Tem que zelar pelos negócios sociais. Esse é o dever de diligência. E, por último, o chamado dever de informar. O dever de informar, que em vez a prova da OAB é trazido aí em inglês, como disclosure ou disclosure, o dever de informar demonstra que o diretor ele tem uma responsabilidade superior, não basta ser leal e diligente,
ele precisa, em vista do conhecimento que tem de determinadas informações da vida empresária, informar todos os acionistas para que eles não sejam pegos desprevenidos com base nos riscos que o mercado econômico oferece. É verdade que por determinados atos comissivos, quando esses diretores e então conselheiros cometem atos contra aquilo que é o objetivo lícito e lucrativo da sociedade, eles podem sim ser responsabilizados. Mas a responsabilidade é subjetiva. E nós sabemos que responsabilidade subjetiva é aquela que precisa identificar o causador do dano, precisa identificar o dano e, mais do que isso, precisa identificar o nexo de causalidade entre o dano e aquele sujeito que danificou, que causou o dano à sociedade anônima. Então, a responsabilidade é subjetiva por quê? Porque tem que fazer prova da existência do dano, o dano cometido por aquele determinado sujeito. Muito bem, responsabilidade subjetiva, sendo necessário fazer prova da culpa, sendo necessário fazer prova do dolo, por atos comissivos ou também pela omissão. Uma omissão do diretor ou eventualmente lá do conselho de administração em vista dos atos, em vista de seus deveres. Mais do que isso, falamos que hoje a conversa se dá com a administração da sociedade e o poder de controle. Como é que funciona essa coisa do poder de controle? Vejam que a direção, a diretoria e o conselho administrativo estão ali tomando todos os atos que são antes discutidos e traduzidos no estatuto em vista da decisão da Assembleia. E a Assembleia é composta por quem? A Assembleia é composta por acionistas. São esses acionistas com direito de voto. Lembrando lá que os acionistas com direito de voto são aqueles detentores de ações ordinárias, no mínimo. Existem duas espécies de ações, uma delas as ações ordinárias. Garantem direitos comuns aos sócios, como participar dos lucros, direitos comuns como participar do acervo da companhia em caso de liquidação, quando a companhia termina, o sujeito vai receber a parte dele. Direito de fiscalizar o capital e, mais do que os direitos essenciais, tem aquele que é o ordinarialista, aquele que é detentor de uma ação ordinária, o direito de votar. O direito de voto não é um direito essencial, porque alguns sócios acionistas não possuem tal direito. Mas o ordinarialista, o detentor da ação ordinária, sim possui esse direito. O estatuto é que define como é que funcionam as ações. As ações ordinárias e preferenciais são as principais. As ações ordinárias, direitos comuns, mais direito de voto. As ações preferenciais podem conferir ou não direito de voto. Elas oferecem vantagens econômicas, vantagens financeiras e, às vezes e em vezes, também colocam à disposição o direito de voto. E já que a governança corporativa é algo tão dito hoje em dia, a governança corporativa significa uma administração tanto da Assembleia quanto da direção ética e transparente, fazendo com que, em grande parte das sociedades, todos os sócios tenham direito de voto. Mas isso quem define é o estatuto. A gente já sabe que voto não é direito essencial, que o ordinarialista tem esse direito e o que o preferencialista nem sempre tem. Isso depende do estatuto. E é claro que aqueles que são considerados os majoritários são também os considerados controladores. Mas isso não basta, porque ser acionista majoritário é falar numa coisa extremamente subjetiva. Como o nosso país considera alguém majoritário e, mais do que majoritário, controlador? Então, uma pessoa natural qualquer, uma pessoa jurídica qualquer, ou um acordo de várias pessoas naturais, jurídicas, entre aqueles que são detentores do poder de voto, entre aqueles que são detentores do poder de voto, com duas características podem ser considerados controladores. Assim, ser considerados controladores. Vamos agora conversar sobre essas duas características, esses dois elementos. Então, se uma pessoa natural, jurídica ou uma série de pessoas, com os seus votos, eles conseguem tomar várias decisões favoráveis
a esse acordo, a essas pessoas seguidas, eles têm a primeira característica, o primeiro elemento para aquilo que é o poder de controle. E o segundo, os votos devem garantir o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, para ser controlador não precisa ter mais de 50%. Às vezes, com 25%, 30%, o sujeito consegue ser o controlador. Porque ele precisa, para ser controlador, demonstrar o quê? Que ele consegue tomar decisões favoráveis a si, decisões seguidas. O Banco Central tem até uma resolução que diz que são 3 decisões seguidas. Temos mais do que isso, a necessidade de eleger a maioria dos administradores e, é claro, ser aquele sujeito que participa da vida societária e, portanto, exerce o seu poder, o seu direito de controlar. É claro que as ações com direito de voto valem muito mais. As ações com direito de voto valem tanto que, no nosso direito, se paga muito mais e, como forma de garantir o acionista minoritário, existe algo chamado tag-along. O que é o tag-along? É um instrumento para garantir que, no momento que aqueles sujeitos controladores vendam as suas ações, o minoritário também tenha a condição de vender as suas ações de modo a ter valorização. As ações do minoritário valem menos, mas veja, os controladores vendem o seu direito de controlar, passam o controle para outros, e o minoritário fica refém do majoritário. Então, o que o nosso direito concebeu? Nosso direito concebeu o seguinte: o majoritário, quando ele vender as suas ações, que então consegue lá o seu poder de controle, que tem o poder de controle, ele tem que garantir que os minoritários também consigam vender as suas ações por pelo menos 80%. 80% daquilo que vale aquelas ações mais valiosas, aquelas ações que garantem o poder de controle. Isso protege o minoritário. Tem estatutos de sociedades que garantem até 100%. Ou seja, o minoritário tem direito de vender suas ações pelo mesmo valor daquele que possui o poder de controle. Muito bem, trabalhamos aí as características a respeito da administração, do poder de controle das sociedades anônimas, sejam elas as de capital aberto, sejam elas as de capital fechado. Então vamos seguir no nosso próximo bloco, resolvendo lá todas as dúvidas, as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Te espero lá para o Pergunte ao Professor. Então vamos agora para o Pergunte ao Professor. Nesse bloco, os nossos amigos telespectadores enviam suas perguntas e, é claro, nós respondemos aí na medida em que isso deve fazer com que o seu empenho seja recompensado no momento em que a prova esteja ali à sua frente. Então vamos com força na preparação e vamos seguir aí para a primeira pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Os administradores podem ser pessoas jurídicas? Então a primeira pergunta busca saber se os administradores podem ser pessoas jurídicas. Respondo do seguinte modo, que eventualmente possa causar alguma confusão na prova, naquele momento em que é necessário uma agilidade de raciocínio. Sabemos que se a prova nos exigisse pensar 5 ou 10 minutos sobre cada pergunta, a probabilidade de vocês acertarem 80% da prova seria muito grande. Mas a prova tem tempo. E durante aquelas 5 horas, o aluno precisa responder 80 questões em que cada uma delas tem 4 assertivas. É importante, então, lembrar esse aspecto e saber que no momento da prova será necessária uma agilidade de raciocínio. Então, faça antes um trabalho de memorização. Lembre-se, ser acionista, ser sócio acionista, não significa ser necessariamente uma pessoa natural. Uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica pode ser acionista de uma determinada sociedade anônima. Não há nenhum problema naquilo que é o acionista ser um sócio pessoa jurídica. Mas há problema, sim, em relação ao administrador. O diretor precisa ser uma pessoa natural, não pode ser uma pessoa jurídica. Por quê? A pessoa jurídica ela precisa de alguém
que tome atos, que seja o presentante, que esteja presente, como se então aquela pessoa naquele ato, naquele momento, fosse a própria pessoa jurídica. Ué, não seria nem um pouco lógico colocar uma outra pessoa jurídica, que também é uma ficção, que também é artificial, que também tem uma existência meramente técnica, para representar uma outra pessoa jurídica. Então, nós chamamos sempre do presentante aquela pessoa natural que tem a condição de tomar um determinado ato com existência orgânica, com existência real. Logo, somente pessoas naturais poderão ser diretores ou então integrantes do conselho de administração de uma determinada sociedade anônima, não importa aí se aberta ou se fechada. Vamos aí para a segunda pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Vamos lá. Todas as ações garantem direito de votar e influenciar no poder de controle? Muito bem. Então, o nosso telespectador quer saber se todas as ações garantem o direito de votar. E, eventualmente, é claro, se todas as ações garantem a possibilidade de participar do controle, do poder de controle de determinada sociedade anônima. Não, não são todas. O voto não é um direito essencial do acionista. Direito essencial é aquele direito que todo acionista, sem dúvidas, com base no Instituto da Lei 6.404 de 76, das sociedades anônimas, com base nas sociedades anônimas em vista daquilo que é a sua presença legal, então deve ser considerado como essencial e presente em todas as situações, em todas as condições. Todo acionista tem direito de participar dos lucros, tem direito de fiscalizar o capital que investiu, mas nem todo acionista tem direito de participar da assembleia votando. É o estatuto que define isso. Então, o estatuto define quais são as ações com direito de voto. Pode ter no máximo 50% de ações sem direito de voto, sendo que as ações ordinárias garantirão esse direito. As ações preferenciais dão vantagens econômico-financeiras para aqueles que são os sócios acionistas da sociedade anônima. Então, é importante lembrar, nem sempre ela garante direito de voto. Poderiam me perguntar, pode o estatuto prever que todos os acionistas, todos, sem exceção de nenhum, todos os acionistas terão sim o direito de votar em uma determinada sociedade anônima? Pode, o estatuto pode dar essa previsão. Aliás, como a governança corporativa é algo que vem tomando conta da vida, da existência das sociedades anônimas, sendo um instituto que garante grande ética, transparência, lealdade e então fazendo com que as relações sejam mais seguras para os seus acionistas, existem grande parte hoje de nossas sociedades novas, recentes, atuais, já com essa regra em que no seu estatuto há previsão para que todos os acionistas votem e, portanto, todos os acionistas têm o seu direito garantido de participar das decisões na vida societária. Então, muito bem, já podemos aí enfrentar a nossa próxima pergunta aí, pergunte ao professor. O que são ações Golden Share? Muito bem, então a pergunta aí que é trazida, o que são ações Golden Share? Essas ações, elas existem há não muito tempo em nosso ordenamento jurídico, veio num caso prático bastante interessante, foi inserida recentemente na Lei 6.404 de 76. Essas ações sempre existem na vida da sociedade anônima, em vista daquilo que nós consideramos a desestatização de uma determinada empresa pública. Sabemos que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas atuam usando o formato da sociedade anônima. Só que sabemos também que, em vezes, as empresas públicas, elas ganham privatização. Elas saem do controle do Estado, seguindo para as mãos, seguindo para o controle da iniciativa privada. Nós chamamos isso de desestatização. Então,
As Golden Shares são objeto de desestatização. O Estado, o ente desestatizante, ele coloca o controle nas mãos da iniciativa privada, mas ele deseja guardar para si determinadas decisões. Poxa, mas isso é válido? O Estado já não está mais controlando aquela determinada sociedade anônima, mas ele vai garantir para si o poder de vetar determinadas situações conforme ele queira? Sim. Vou dar um caso prático para vocês, que é o leading case. É o primeiro caso ocorrido aí no nosso país a respeito das Golden Share. Foi da Embraer. Nós sabemos que a Embraer é uma empresa que, inclusive, garante a possibilidade de se falar lá no armamento militar do nosso país. Então, a Embraer, ela é uma empresa que cuida de aviação, mas não somente, ela também cuida do material bélico de nosso país. Então vejam que perigo o Estado desestatizar a Embraer e colocar nas mãos da iniciativa privada. É algo perigoso, inclusive para a soberania nacional. Então, tendo em vista isso, tendo em vista essa situação, o nosso Estado emitiu para si ações Golden Share. Essas ações garantem direito de veto caso a iniciativa privada esteja aí transferindo o poder de controle para estrangeiros. Então, a ideia dessas ações Golden Share terem ficado com o nosso Estado é a de garantir que o poder de controle dessa empresa, que pode inclusive trazer um prejuízo em relação àquilo que é interesse público e soberania nacional, garantir que o poder de controle não siga para as mãos estrangeiras. E aí houve uma discussão nos nossos tribunais superiores se isso realmente era válido, porque houve estrangeiro com o interesse, é claro, de então conseguir o poder de controle aí da Embraer. É claro que os nossos tribunais não entraram nessa conversa e disseram sim, o Estado tem o direito, o Estado brasileiro tem o direito de vetar a transferência do poder de controle. Então, ações Golden Share são ações que garantem ao ente desestatizante vetar determinadas situações de acordo com aquilo que se coloca no estatuto, perante o estatuto. Então, é possível aí na prova de vocês que apareça algo nesse sentido. A pergunta foi espetacular. Vamos lá? Vamos para o Pergunte ao Professor. Próxima pergunta. Como ficam os acionistas minoritários na oferta pública para aquisição do controle da companhia? Muito bem, os acionistas minoritários, como é que eles ficam em relação à oferta pública para a aquisição de ações? Vejam lá, sabemos que na sociedade anônima de capital aberto, temos de um lado acionistas majoritários, que são aqueles que têm o direito, que conseguem o direito para si de decidir tudo o que desejam, sempre de modo favorável e consecutivamente. Então, várias decisões consecutivas em seu nome mostra que aquelas pessoas estão com o chamado poder de controle. Pessoa natural, jurídica ou um acordo de diversas pessoas, só naturais, só jurídicas ou mesmo misturadas. Bom, possuindo o poder de controle, tem também que se falar que essa posse só aparece, somente surge na mão de determinado sujeito se mais do que decidir favoravelmente em seu nome várias vezes, esse sujeito tem ações que garantam a ele eleger a maioria dos administradores. E isso tem que ser exercido efetivamente. Tudo bem. A gente sabe que os minoritários ficam refém desse sujeito. Sempre que eles querem decidir algo, eles vão para a Assembleia, eles têm os votos, eles têm o poder de controle, eles conseguem, é lógico, tomar as decisões que desejam para si. O minoritário fica refém e, como um meio de fazer com que os minoritários se sintam incentivados a adquirir as suas ações, existem hoje instrumentos de proteção dos minoritários. Um instrumento importante é o tag-along. Como funciona isso? Se algum sujeito deseja comprar, adquirir o poder de controle, o que ele precisa fazer? Ele precisa dizer o seguinte, olha, estou fazendo aqui uma oferta pública, eu vou pagar R$ 45 por ação, R$ 45 por ação, e todos aqueles que desejarem, por favor, então digam que vão se comprometer comigo e que amanhã colocarão as suas ações à minha disposição por esse valor. E aí, olha que interessante, se ele está fazendo uma oferta pública por R$ 45 para comprar as ações que fazem parte do poder de controle, é lógico
que as ações dos acionistas minoritários valem menos, tem um valor inferior. E aí, para que o minoritário não fique desprotegido, então o tag-along é, sim, um instrumento que garante que nessa oferta pública, o ofertante faça uma oferta de pelo menos 80%. Então, pelo menos 80% dos R$ 45,00 precisa ser garantido para o minoritário. Ele tem que colocar na oferta pública o minoritário e prestigiá-lo, pagando pelo menos 80% caso ele queira sair, caso ele queira se retirar e claramente transferir aquela ação para o sujeito ofertante. Tudo bem? Esse é um dos instrumentos de proteção do acionista minoritário. Ótimo lá, vamos para a próxima pergunta. Pergunte ao professor. A sociedade sempre responde pelos danos que o administrador causa a terceiros, mesmo quando age com excesso de poderes? Que ótima pergunta. A sociedade sempre responde pelos danos. Em vista lá de um determinado ato do administrador, nós sabemos que o ato do administrador é o ato da própria sociedade. E aí, o administrador, ele sempre vai fazer com que a sociedade responda por seus atos? Sim. Essa é a regra, a sociedade responde, depois se a sociedade desejar, ela pode ajuizar uma ação de responsabilidade contra o administrador em vista do descumprimento dos seus deveres, sendo necessário fazer a prova. Então, da existência de culpa ou existência de dolo. A responsabilidade, ela é sempre subjetiva, sempre exige a verificação da culpa e do dolo, ainda que o administrador tome atos com excesso de poderes, tome determinados atos que sejam contra aquilo que o estatuto deu previsão. Mesmo desse modo, então, esse determinado administrador, esse determinado diretor, ele não responderá diretamente ao terceiro. A sociedade responde por ele e depois, é claro, o terceiro, eventualmente já com a vida tranquila, já pago, tudo ok, tudo em ordem, aí a sociedade pensa, poxa, isso trouxe um prejuízo para os meus cofres. Vai lá e ajuiza uma ação de responsabilidade com base no artigo 159 da Lei 6.404 de 76. Agradeço a todos os ouvintes que enviaram as suas perguntas para o provafinal@aexapar.com e fique por aí, porque agora nós vamos para um bloco muito importante, comentando duas perguntas retiradas do exame de ordem em relação ao tema do dia. Então, complete seu estudo. Vamos lá, amigos, então ao nosso bloco que cuida das duas questões do exame de ordem. É um método excelente de estudo, então com muito empenho e com muita dedicação, vamos chegar lá à vitória em relação a esse objetivo. E agora vamos para o X da questão. Vamos comentar logo as questões relacionadas com o tema do dia: sociedades anônimas, administração e poder de controle. Fique ligado, sempre trabalhando questões, simulados na sua preparação. Isso é de extrema importância. E vamos lá, na tela aí para os nossos telespectadores, vamos lá para a primeira questão. As sociedades anônimas têm uma pesada estrutura, necessitando assim de vários órgãos para atingir seu desiderato, cada um com sua função específica. Um desses órgãos é a diretoria, sendo seus diretores efetivamente os administradores da companhia. Esses diretores possuem alguns deveres para com a sociedade empresarial e para com o mercado. Entre esses deveres encontram-se o disclosure, que é o dever. Vamos lá. Alternativa A. Que os diretores possuem de convocar os acionistas para deliberar sobre determinado assunto ou vários assuntos que devem constar de uma pauta previamente escolhida. Que os diretores possuem de convocar os acionistas. Por favor, com a imagem aqui um pouquinho. Nós conversamos os deveres e vocês lembram do tema do dia. Quais são os 3 deveres? O primeiro deles, lealdade. O segundo, diligência, zelar pelos próprios negócios, como eventualmente, aliás, zelar pelos negócios da companhia como se fossem os próprios negócios. E por último, o dever de informar, também tratado como disclosure ou disclosure. Bom, a alternativa A não engloba em nenhuma dessas hipóteses, portanto não é esse um dever do administrador.
Vamos agora lá para a alternativa B de bola, porque a A está eliminada. Então vamos lá, B de bola na tela. B, de fiscalizar os gastos da sociedade, se ela não está cumprindo o que está disposto no Estatuto Social. Sabemos que por omissão ou, eventualmente, atos comissivos, o administrador ele tem determinada responsabilidade. Mas, se nós olharmos aí para a alternativa B, vamos conseguir fazer uma eliminação com certa tranquilidade, com base no que estudamos no tema do dia. Vamos de novo lá para B de bola. Fiscalizar os gastos da sociedade. Sabemos que há diversos órgãos em relação à sociedade anônima, a Assembleia, que é uma espécie do Congresso Nacional de uma sociedade anônima, cuida de suas leis. Temos o Conselho de Administração e a diretoria, e a pergunta está aqui direcionada para a diretoria. E, por último, o Conselho Fiscal. Então, a B, ela se enquadra mais naquilo que é o Conselho Fiscal como órgão de uma sociedade anônima. Vamos eliminar a B e dar uma olhadinha aí na C de casa. Bora lá, na tela C de casa. Que os administradores têm para com o mercado de informar todas as operações em que a companhia estiver envolvida e que possam influir na cotação das suas ações, das debêntures e dos valores mobiliários. Então, o administrador, o diretor, precisa manter todos os acionistas devidamente informados. Conversamos no tema do dia e isso dirigiu aqui um acerto com base aí na alternativa C de casa, que é a alternativa correta. Vamos na D de dado? Então vamos lá, D de dado. Que os administradores possuem de agir de forma diligente, é o dever de diligência, né? Respeitando o estatuto, de forma a não causar prejuízo aos acionistas, podendo responder de forma pessoal com seu patrimônio, caso violem esse dever. A D de dado também está eliminada. Então vejam, é importante conhecer as questões porque, sabendo como se dirige o formato da alternativa que aparecerá na sua prova, você tem aí um modo de estudar muito mais tranquilo, muito mais transparente e muito mais seguro. Então, fechamos a primeira questão do nosso bloco X da questão e agora nós vamos trabalhar com a segunda delas, na tela. A Lei das Sociedades por Ações estabelece responsabilidades para os administradores, membros do Conselho Fiscal e para o acionista controlador. Então, gera aí uma série de responsabilidades. A violação a tais deveres pode causar responsabilidade civil, administrativa e penal. Em relação aos deveres e responsabilidades dos administradores, conselheiros e acionistas, assinale a alternativa correta. Bom, o que a pergunta busca é a responsabilidade. A pergunta traz responsabilidade relacionada lá civil, administrativa e penal. E quer saber como a responsabilidade será aplicada. É importante lembrar que quando a matéria é sociedade, responsabilidade é o tema que mais aparece. E aí, hoje nós estamos aqui cuidando também da responsabilidade, porque estamos dirigidos à responsabilidade dos administradores e daqueles que detêm o poder de controle. Verifiquemos então diretamente nas alternativas como a coisa aparece, como a resposta surge na sua prova. Vamos lá, na tela. Alternativa A, o acionista controlador é sempre o acionista majoritário, ou seja, aquele com o maior número de ações da companhia, devendo usar seu poder de controle para fazer, a qualquer custo, com que a companhia tenha uma maior margem de lucro. Será que é esse mesmo o acionista controlador? Lembro bem e conversamos sobre isso. O controlador é aquele que, em diversas decisões consecutivas, consegue, em vista dos seus votos, que, claro, são maioria, consegue, então, decisões favoráveis. Segundo requisito, os seus votos devem ser votos suficientes para eleger a maioria dos administradores, dos diretores. E esse poder deve ser efetivamente utilizado. Então, para que um sujeito seja considerado sócio majoritário em uma sociedade anônima perante a Lei 6.404, não basta ter o maior número de ações, mas é necessário, então, que uma série de requisitos sejam preenchidos, esses aqui conversamos, que são, inclusive, suficientes para eliminar a alternativa A. Vamos ver a B, B de bola na tela.
B. Somente nas companhias fechadas é que todos os administradores são responsáveis pelos prejuízos que causarem pelo não cumprimento dos deveres impostos pela lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, de acordo com o Estatuto, tais deveres não sejam de competência de todos eles. Vejam lá que interessante. Essa é uma alternativa complexa. Eu sempre digo que na prova da ordem a gente tem entre 20 e 25 itens fáceis, algo próximo de 30 itens medianos e todos os outros são itens complexos. Esses itens complexos estão espalhados em todas as matérias. E me parece que nessa prova a gente conseguiu puxar aí um item complexo da banca da Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Porque nós já conversamos que a responsabilidade dos sócios, ela só acontece quando a sociedade busca responsabilizá-lo. Mas aí a pergunta quer saber a respeito das fechadas e das abertas, se há uma diferença nesse sentido, e há. Porque o artigo 158, ele traz a questão da responsabilidade dos administradores e vai dizer lá, em seus parágrafos, como funciona a responsabilidade em relação a todas as companhias, a todas. E no parágrafo 3º vai dizer o seguinte: apenas para as companhias abertas. Se o parágrafo seguinte vai dizer como funciona para as abertas, significa que o parágrafo anterior só está tratando das fechadas. Então veja que interessante, o parágrafo 2º do 158 vai dizer que a responsabilidade ela é irrestrita e solidária. Tudo bem, exatamente como está na B. Só que quando chega no parágrafo 3º fala como é que funciona a responsabilidade das abertas. Então o parágrafo anterior só serve para fazer menção à fechada, que claramente tem uma regra de solidariedade. Então vamos fazer uma nova leitura da B de bola, na tela aí. Então a B, somente nas fechadas é que todos os administradores são responsáveis pelos prejuízos que causarem pelo não cumprimento dos deveres. Pelo excesso, essa responsabilidade entre administradores ela é solidária, então, nas companhias fechadas, por uma interpretação do artigo 158, que avança de modo complexo naquilo que é o tema responsabilidade dos administradores. Bom, já sabemos que a B de bola deve ser marcada, está correta. Vamos verificar a alternativa C de casa. Para que os administradores sejam responsabilizados pela prática de seus atos, há necessidade de se causarem prejuízos efetivos à companhia e apenas se seus atos forem comissivos. Onde nós eliminamos essa? Essa será facilmente eliminada tendo o fato omissivo. As omissões quanto aos deveres de lealdade, diligência e de informar também causarão responsabilidade civil. Subjetiva, devendo claramente fazer prova de culpa e de dolo àquele que é o administrador. Muito bem, nós já sabemos com base na B que a solidariedade entre administradores será apenas para o caso de companhias fechadas. Vamos ver a D de dado, vamos ver a última assertiva de nosso programa de hoje. Para que os administradores sejam responsabilizados pela prática de seus atos, a necessidade de se causarem prejuízos efetivos à companhia e apenas se seus atos forem comissivos. Bom, eu tinha aí dito para vocês a alternativa D e agora a gente tem que eliminar, na verdade, a C de casa, né? Em que vai demonstrar que a única obrigação do acionista é a integralização de suas ações, não tendo qualquer outra responsabilidade para a companhia. Essa C é uma pegadola, é uma pegadinha bem interessante que a gente tem que ficar de olho. A C e a D, as duas que estão aí na tela para vocês, foram eliminadas. A D de dado é eliminada mais facilmente, porque os atos omissivos também são responsabilizados. Agora vamos focar aqui por último na C. Vamos ter um foco na C. A única obrigação do acionista é a integralização de suas ações, não tendo qualquer outra responsabilidade para a companhia. Vem a imagem aqui para mim agora e vamos conversar. Sempre que nós falamos de deveres dos administradores, nós olhamos para o dever de lealdade, diligência e, por último, o dever de informar. E a gente foca que esses deveres eles existem somente para os administradores. Realmente, o acionista não tem dever de diligência, porque ele não é responsável pelos atos. E também o acionista não tem dever de informar, mas de lealdade, todos de que façam parte da sociedade, esse dever aí, todos possuem, inclusive o acionista. É por isso que a C de casa é a alternativa a ser eliminada. Lembro bem quando a Fundação Getúlio Vargas colocou essa alternativa na prova,
muitos se dirigiram para a C de casa. Não cometam esse engano, muito cuidado aí, tudo bem? Fechado e resolvido, conversamos aí as duas questões do X da questão. Agradeço muito fazer parte de seu projeto de estudo, que sabemos é mais do que um projeto de estudo, é um projeto de vida. Então, a Rede LFG e a TV Justiça deseja, durante todos os dias, durante todos os momentos, participar dessa feliz situação que é te colocar de frente a essa conquista, a sua aprovação. Agradecemos bastante, então, fazer parte disso. Fiquem em contato, Twitter, @prof_Sanches com Z no final. E então o Facebook, Alessandro Sanches. Alessandro Sanches, terceiro perfil. Valeu, gente. Grande abraço a todos e um excelente dia.